Fala pessoal, boa noite. Hoje é dia 1 de agosto de 2017, às 20 horas e 7 minutos. Eu, Samuel Valentim, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, iniciando mais uma live que hoje será especial, que será uma live com tema específico, tá bom? Então hoje não vai ser uma live com tema livre. Então vamos esperar a galera entrar aí pra gente começar a trocar umas ideias, beleza? Ó, entrando aí, galera do CCOB. Quem tá assistindo aí pelo YouTube, saiba que essa live já foi realizada no Criadores de Canais Unidos do Brasil no Facebook. Então se você não faz parte do Facebook, entra lá no Facebook e procure pelo grupo. Boa noite pro Matheus. Vamos esperar entrar uma galerinha aí, pelo menos umas 50 pessoas e a gente começa o tema, tá bom? Elivelto, boa noite. Vamos entrando aí, galera. Vamos chegando. Na hora que tiver umas 50 pessoas eu começo a falar do tema. Boa noite para o Carlos Magno, boa noite para o Marcos Antônio Alves. Também boa noite e saudações azuis celestes para Renato Silva. Ele que pediu para eu falar saudações azuis celestes. Então, falei. Nogueira Elias, boa noite. Boa noite. Hoje... vai avisando a galera aí que hoje é tema específico, tá? Boa noite pro Mazinho, boa noite pro Ramão, boa noite pro Leonardo José, Nogueira já dei boa noite, Alexander Oliver, boa noite, Gleison, boa noite, dê um alô aí pros meus amigos criadores de cidade Entre Rio de Minas, pessoal de Entre Rios, acho que indo pra Manhumirim, passem Entre Rios, um abraço pra vocês. Hoje vai ter tema específico, então não precisam mandar dúvidas, tá bom? Esperar entrar mais uma galera aí. Eu já publiquei no CCOB qual que vai ser o tema de hoje. Quem sabe? Fala aí pra mim. Reginaldo, boa noite. Fala pra mim. Vamos ver quem... um já acertou. O Fernando Manuel já falou qual que é o tema de hoje. Vocês viram que eu publiquei ontem... Mirielma, boa noite. Publiquei ontem passo a passo dos meus manejos. Acho que foram 17 itens, como eu faço na reprodução dos canais. E eu falei que ia fazer uma live sobre eles e ia tirar dúvidas somente sobre os meus manejos, caso alguém queira seguir, que possam ficar à vontade, beleza? Gilberto, boa noite, 52 pessoas na live. Vamos lá, eu vou falar então só sobre os meus manejos, eu não vou responder mais nada, tá bom? Pessoal, vamos fazer o seguinte então, já tem 54 pessoas, então agora já... fica legal de nós começarmos. Que fica mais participativo. Vamos fazer o seguinte. Ninguém manda dúvida agora. Tá bom? Ninguém manda dúvida. Vamos parar as dúvidas. Ninguém manda nada. Beleza? Aí se alguém mandar dúvida, vocês respondem embaixo assim. Hoje é tema específico. Depois que o Valentim vai abrir para as dúvidas. Aí vocês mesmos me ajudam aí. Tá bom? Sandra Augusto, boa noite. Isso aí. Monstro. Que é isso, Thiago? Monstro, pô. Só se for monstro de feio. Beleza? Então... é só isso. Eu vou parar então até de dar boa noite agora para não ficar enrolando, porque o pessoal do YouTube também tem que assistir isso depois, senão eles vão falar que eu sou muito enrolão. Beleza? Então vamos lá. Não mandem dúvidas. Se alguém mandar, eu não vou ler. Eu só vou ler as dúvidas quando eu falar assim. Agora abrirei para as dúvidas. Fechado? 71 pessoas na live. Vamos lá.
Podemos começar? Às 21h11, podemos começar? Deixe até eu abrir aqui o passo a passo que eu fiz e vou ler para vocês e vou dar mais alguns detalhes. Então, quem quiser anotar aí, pegar um caderninho, ou tiver no computador, quiser digitar no bloco de notas ou no Word, Microsoft Word, fica à vontade, beleza? Bacana. Agora, não dou mais boa noite, não vou responder perguntas, 81 pessoas na live. Passo a passo dos meus manejos na reprodução dos canários em 2017 e, obviamente, que muita coisa eu já venho fazendo há quase 10 anos de criação. Vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei lá no artigo, lá no CCUB, coloquei assim: obviamente, só junta o casal que esteja 100% pronto para a reprodução, conforme ensinei no vídeo Samuel Valentim, o momento certo para o acasalamento dos canários. Então vamos lá. Eu não vou falar nada antes dos canários não estarem prontos. Vamos começar a partir de que estão prontos. Vocês já sabem identificar quantos canários estão prontos, sabe? Não é possível que até hoje não saibam. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Como é que é? O momento certo para o acasalamento dos canários. Vocês assistam lá. Vocês vão analisar a cloaca do macho e da fêmea. Então vocês vão partir do pressuposto das cloacas que já estejam prontas. O macho tem que estar cantando muito? Não necessariamente, tem que ver a cloaca. A fêmea tem que estar batendo asa, piano? Não necessariamente, tem que ver a cloaca. Então já vamos começar por aí, beleza? Vamos começar por aí. Casal tá pronto, macho e fêmea pronto, cloacas prontas. O que eu faço depois? Eu pego, isso eu faço no mesmo dia. Eu pego vamos começar aqui pelo item 4. Primeiro eu preparo a gaiola, né? Não necessariamente nessa ordem. Mas eu preparo a gaiola, limpo a gaiola, limpo os puleiros, limpo os utensílios, utilizo um produto chamado Kill Head e borrifo na gaiola, nos puleiros, no fundo da gaiola, borrifo no ninho e borrifo também o Kill Head no suporte do ninho. Tudo bacaninha, legal. Higienizei tudo? Legal, então a gaiola está prontinha. Eu pego o macho e corto a plumagem em volta da cloaca do macho. Isso que eu faço. Para que o espigão esteja mais limpo, que esteja totalmente limpinho, para não ter nenhum obstáculo. Porque tem canário que tem muitas penas em volta da cloaca. Então eu faço isso por desencargo de consciência. A fêmea, a mesma coisa. Pego a fêmea, corto toda aquela plumagem que está em volta da cloaca da fêmea e corto mais da metade do rabo da fêmea. Tudo isso para quê? Para facilitar a cópula, o acasalamento. Valentim, é obrigatório fazer isso? Não. Ponto final. É algo que eu gosto e que, se não der certo em ovos fecundados, pelo menos eu sei que não foi por conta de plumagem. Coisa minha, coisa minha. Então, nós criadores, nós temos manias e manias que nem sempre precisam ser feitas, mas eu gosto de fazer. Recomendo que façam. E cortem, quem não tem experiência, cortem com uma tesoura sem ponta. E cuidado para cortar a cloaca do bicho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Ressaltando, eu só estou falando de um tema específico, então não vou responder nenhuma outra dúvida, não agora, e nenhuma outra dúvida que não seja sobre os meus manejos. Vamos lá. E o que mais você faz, Valentim? Cortou, bacana. Você corta o rabo do macho? Não, porque não precisa, né? É o macho que vai subir na fêmea. Depois eu vou cortar as unhas do macho e da fêmea. Com o canário já na mão, eu vou lá e vou ver, pego um cortador de unha e olho quem está com a unha grande. Isso é importantíssimo, especialmente para as fêmeas. Fêmea com unha muito grande pode furar filhotes. A gente sabe disso. Então, é para evitar também. Tudo que eu estou falando são manejos preventivos. E, Valentim, onde que você ensina a cortar as unhas? Samuel Valentim, como cortar as unhas dos canários. Já está lá também no YouTube, tá bom? Maravilha. Então, eu falei... Primeiro, o casal tem que estar totalmente pronto. Segundo, prepara a gaiola. Terceiro, corta a unha. E quarto, corta a plumagem em volta da cloaca. Beleza, vamos pro quinto aqui. Valentim, o casal tá pronto.
Você já cortou a unha, já cortou a plumagem, já preparou a gaiola. Você coloca o macho de um lado e a fêmea de outro e põe uma grade divisória? Não. Não. Eu fiz um vídeo também sobre isso. Se eles estão totalmente prontos, se eu analiso que estão totalmente prontos, eu já junto o casal sem precisar daquela fase de namoro. Então o vídeo se chama Samuel Valentim, o casal precisa namorar antes da reprodução? E se brigarem? É esse o nome do vídeo, tá bom? Depois vocês assistam lá. Beleza, já falei 5 passos aqui. Vamos pro sexto? O sexto que tá aqui na realidade é que eu falei que os itens 2, 3, 4 e 5 são realizados no mesmo dia. Então, no mesmo dia eu preparo a gaiola, corto a unha, corto a plumagem e já coloco todos na mesma gaiola. Que mais que você faz, Valentim? Eu já coloco o ninho para fêmea e os fios de juta. Então, no mesmo dia eu faço tudo isso. Já coloco o ninho para fêmea e os fios de juta. Tem criador que fala que coloca o ninho depois. Eu prefiro colocar o ninho no primeiro dia que eu junto. Tem fêmeas que já se animam com aquele ninho, fios de juta e de repente já começam até a fazer o ninho no primeiro dia em que são colocados juntos. Então, canário não é robô. Tudo varia. Não adianta vocês falarem assim: eu não coloco ninho porque a fêmea só vai fazer ninho depois de tantos dias. Ué, mas aí você está generalizando fêmeas. Não é bem assim. Então, é interessante você colocar o ninho já no primeiro dia que você junta, fios de juta, para que estimule a fêmea. Ou tem fêmeas que já estão tão prontas que já querem fazer o ninho. Tem fêmeas que já estão na gaiola, na voadeira ou na gaiola sozinha, arrancando as próprias penas. Estão rasgando o papel lá no fundo da gaiola. Então, quando você junta uma fêmea dessa e no primeiro dia coloca o ninho e os fios de juta, ela já se sente ainda mais estimulada a fazer o ninho e até mesmo mais receptiva ao macho para o acasalamento, tá? Porque não adianta o macho tentar cruzar com a fêmea se a fêmea não recepcioná-lo. Não adianta. Bacana? Legal, Valentim. Estou entendendo tudo até agora. Muito bom. Passo 7. O que está faltando agora? Comida, né, gente? Comida e água. Valentim, o que você está fazendo em 2017? Em 2017 eu estou usando a farinhada 2.0 Biospray, que eu venho divulgando nos meus vídeos e também nas lives e também no CCUB através de artigos. Estou utilizando um produto chamado Ultra Biosupreme, que é um produto que você coloca água e vem em forma de extrusada, você coloca água, ele absorve essa água, fica bem palatável, bem umedecido, bacaninha. E costumo misturar Ultra com a farinhada 2.0. Uso o Biogrit Mineral Biosupreme e água limpa. São só isso. Não uso semente, não uso jiló, maçã, verduras, as folhas, nada disso. Só isso aí, como eu já venho usando há quase 10 anos. Quase 10 anos não. Há quase 3 anos só farinhada. Areia e água filtrada. Vem dado certo. Bacana. Costumo umedecer a farinhada. Por quê? Umedecer faz com que os canários ingiram mais, eles ficam mais atraídos também pela farinhada, mais do que a farinhada seca, né? Fica mais legalzinha, é como se você estivesse comendo um pão francês molhado ali no café com leite ou no café. Fica... Então eu fiz um vídeo sobre isso, Samuel Valentim, farinhada umedecida para canários. Depois vocês assistam esse vídeo também. Só para lembrar quem está assistindo que eu estou falando de um tema específico sobre os meus manejos. Não vou responder perguntas que não sejam sobre o tema que eu estou falando. E só responderei a partir do momento que eu falar assim, vamos mandar perguntas. Aí sim, beleza? Vamos lá. Valentim, então vamos lá. Você juntou o casal, tá comida, tá tudo bacaninha. A fêmea fez o ninho e começou a botar. O que você faz? Vocês já estão carecas, tipo eu assim, né? De saber que eu sempre substituo os ovos. A fêmea botou o ovo, o primeiro ovo. Eu tiro o verdadeiro, coloco um ovo de plástico, um ovo falso, que vocês já conhecem. Quando ela bota o segundo, eu não preciso colocar outro ovinho de plástico. Eu deixo só um ovinho de plástico durante todo o tempo em que ela está botando. Então, um ovinho de plástico é suficiente para deixar ali no ninho, enquanto, mesmo que ela bote 2 milhões de ovos, vocês deixam um
ovinho de plástico. Bacaninha? Anotou isso aí? Não vão esquecer não, né? Legal. Que mais? Bacana. E eu fiz um vídeo sobre isso. Samuel Valentim, funções dos ovos de plástico. E também fiz um vídeo interessante sobre Samuel Valentim, resumo dos manejos básicos na criação dos canários. Acho que é um vídeo de 2014, que foi o ano que eu mais tirei filhotes com pouquíssimas fêmeas. Vejam bem. Então, a gente passou da fase e a fêmea tá botando, né? Substitui os ovos. Aí, Valentim, quando ela bota o último ovo, geralmente o último ovo, ele é menos pigmentado e mais esverdeado ou azulado. O que é menos pigmentado? Vocês vão ver que o ovo tem umas pintinhas. Geralmente o último ovo, isso é pela minha experiência, tá? Ele tem menos pintinhas, menos pigmentos, menos pigmentado. Mas há fêmeas que botam ovos menos pigmentados desde o início. Então, aí para descobrir já fica mais difícil. Aí o que você faz? A fêmea botou 3 ovos, não botou no outro dia. Você fala assim, nossa, será que ela vai botar só 3? Aí você espera mais um dia, não botou no outro, possivelmente ela só vai botar 3. Aí você volta os ovos verdadeiros. Onde que são colocados esses ovos verdadeiros? Eu recomendo um recipiente, pode ser uma banheirinha ou uma tigelinha de porcelana, onde vocês vão colocar sementes de painço e vai colocar os ovos verdadeiros em cima dessas sementes de painço. Por que sementes de painço, Valentim? Porque as sementes de painço, elas são arredondadas, elas não são pontiagudas, ok? Então não há perigo de danificar os ovos. Valentim, precisa virar os ovos depois que são substituídos? Não, não precisa virar os ovos. Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem no potinho lá de painço. Cabeça para baixo, base para baixo, ponta para cima, ponta para baixo, ponto do lado esquerdo, ponto do lado direito, norte, sul, leste, oeste, sudeste, noroeste, o que vocês quiserem. A gema não grudará nos ovos dentro desse período em que vocês deixarão fora do ninho, tá? A gente tem as calasas que centralizam a gema, tanto na base quanto na ponta. A gente também tem a clara do ovo, que evita choques mecânicos para que a gema não se grude. Então, dificilmente a gema grudará na casca do ovo. Então, não precisa ficar virando ovinho todo dia, não, tá? Isso não precisa. Vamos lá. São muitas informações, né? Vamos lá. Valentim, você substitui os ovos, bacana. Aí, o que acontece? Quando você retorna os ovos verdadeiros para o ninho, você deixa aquele ovo de plástico no ninho? Não, não há necessidade. Quando vocês voltam os ovos de plástico para o ninho, vocês vão retirar... Aliás, quando vocês voltam os ovos verdadeiros para o ninho, vocês vão retirar aquele ovinho de plástico, pode guardar, lava, né? Lava, depois guarda. E vocês, eu recomendo que vocês ou coloquem uma plaquinha na gaiola, ou anotem, ou coloquem no computador, o dia em que aquele casal, aquela fêmea, iniciou o choco. Legal, 127 pessoas na live, bombando. O dia que ela iniciou o choco. Por que é interessante isso? Porque quando vocês anotam o dia em que ela começou o choco, vamos lá, vamos ver se ela começou dia 1º de agosto de 2017. Essa data é importante porque todos os ovos foram colocados no dia 1º de agosto de 2017, ok? Após 5 dias, eu recomendo, a literatura recomenda fazer a ovoscopia. Então, a ovoscopia é o manejo, é a técnica pela qual você, por meio de uma luz, poderá descobrir se um ovo está fecundado, galado ou não. Bacana? Maravilha. Eu já mostrei muito isso nos meus vídeos aí sobre ovoscopia, né? E tem muitos vídeos na internet também. Então, quando vocês contam 5 dias que a fêmea está chocando ali os ovos, vocês podem... Depende, né? Eu tenho uma lanterninha que ela é móvel. Então é como uma lanterninha pequenininha e nela aqui eu posso virar. Aí no ninho mesmo, eu não preciso nem de pegar o ovinho, não. Eu coloco essa lanterninha em cada ovinho. No ninho eu já consigo descobrir se está galado ou não com 5 dias, que é uma data interessante, tá bom? Eu com 3 dias eu já consigo descobrir por causa da experiência. Mas com 5 dias
dá para você ter uma certeza legal, desde que todos os ovos foram substituídos e colocados no mesmo dia, tá bom? 132 pessoas na live, maravilha. Por que eu faço essa ressalva? Porque tem gente que não substitui os ovos, aí lá no 5º dia vai fazer ovoscopia, pensando assim, agora eu vou fazer ovoscopia de todos os ovos. Mas se a fêmea botou 4 ovos, o último que ela botou está começando a aquecer. Agora, o primeiro já daria para saber, mas lá o primeiro, o segundo, o último e penúltimo, você já não conseguiria. Você ia jogar fora esses ovos achando que ia estar só a clara e a gema lá, e as calasas. Não, né? Então, substituam os ovos e façam ovoscopia no 5º dia. Fechou? Legal? Fácil isso, não é? Fácil, Valentim. Nossa, muito fácil essa parada. Bacana. Valentim, e essa questão de deixar o macho com a fêmea na gaiola? Porque eu vejo que você não deixa o macho com a fêmea quando ela começa a chocar os ovos. Bom, é uma particularidade, mas eu explico por quê. Eu costumo ter o número de fêmeas maior do que o número de machos. Sendo assim que a fêmea ela bota o último ovo, eu retiro o macho, eu deixo o macho com a fêmea até que ela bote o último ovo. É um manejo meu também, que eu não falei, mas é um manejo meu. Assim que ela bota o último ovo, por que eu deixo até ela botar o último ovo? Para ter certeza que todo dia ele poderá acasalar com ela e galá-la e aquela coisa toda. Eu separo o macho para aproveitá-lo em outra fêmea ou em outras fêmeas. Vamos supor que eu tenho 3 fêmeas vermelho nevado e tenho um super macho vermelho intenso. Eu quero a genética desse macho. Então eu não vou deixar esse macho com uma fêmea. Assim que a fêmea botar o último ovo, eu tiro esse macho e ponho com a fêmea número 2. Assim que ela bota o último ovo, eu posso pegar esse macho e colocar com a fêmea número 3. Isso é um sistema de poligamia, trigamia ou bigamia. Depende aí de quantas fêmeas nós estamos falando. Certinho, entendido? A didática tá bacana? Tá legal? Tô falando até um pouco mais devagar para que vocês possam absorver aí as minhas palavras. Valentim, quando você separa o macho da fêmea, você deixa o macho onde? Ou eu coloco esse macho com outra fêmea, já na gaiola de outra fêmea que esteja pronta, fazendo todo aquele manejo de reprodução que eu já falei, ou eu o deixo separado, aguardando alguma fêmea. Eu deixo individualizado. Não coloco em voadeira com outros machos, eu deixo os machos individualizados, tá bom? Vamos lá. Aí a fêmea, galera, vai chocar. Fiz ovoscopia, bacana. Recomendo o seguinte, com relação à ovoscopia. Se ela botou 4 ovos e 2 não estão galados, jogue fora os 2 ovos não galados. Deixa só os 2 que estão galados. Bacana? Vocês não precisam ficar deixando os 2 ovos brancos lá. Não precisa. Se ela botou 3 ovos e apenas um está galado, pode jogar os outros 2 ovos fora e deixa um galado. Se você tiver uma outra fêmea que possa cuidar desse único ovo galado, você pode passar para outra fêmea que nós vamos chamá-la de ama seca, tá bom? Mas isso já é tema para outro vídeo, outra live ou outro artigo. Maravilha. Vamos lá. Valentim, aí o filhote nasceu, os filhotes nasceram. O que você faz? Eu deixo a mesma alimentação que já estava para o casal e a mesma alimentação que acompanhou a fêmea até que os filhotes nascessem. Tá legal? Aí a fêmea já está acostumada com a farinhada, ela vai tratar dos filhotes com a farinhada. Tranquilo? Bacana, legal. Valentim, em relação à papa, dar papa ou não dar papa? Depende, tá? Vamos lá. Eu, Valentim, estou criando vermelhos intensos e vermelhos nevados agora em 2017. Somente essas 2 cores. Recomenda-se para concurso, para competição, que os vermelhos intensos nevados estejam bem pigmentados, com a cor vermelha bem distribuída, uniforme, que as penas longas das asas, que nós chamamos de remiges, estejam pigmentadas, que as penas longas da cauda estejam pigmentadas, que nós chamamos de retrizes. Então, o que acontece? Para eu não ter mais trabalhos com os filhotes no futuro, desde o ninho eu já dou a papa com a cantaxantina, que é o pigmento vermelho para colorir os canários de genética vermelha.
Bacana? Que tem os genes para o fator vermelho. Maravilha, Valentim, tô entendendo. Agora, por exemplo, Valentim, eu crio branco recessivo, que é o canário todo branco. Eu preciso da papinha... Depende. Se a fêmea, ou se você tá deixando o casal aí, não tem problema, pode deixar o macho e a fêmea, estão tratando muito, eu não vejo tanta necessidade de papa. Pode dar papa? Pode. Mas se você pega os filhotes no ninho que estão com o gogó quase estourando, você vai dar papa pra quê? Não precisa, vocês vão prejudicar. Pode até explodir o papo desse canário, desses filhotes. Beleza, Valentim, tô entendendo. Para quem cria amarelo intenso, amarelo nevado, amarelo mosaicos, amarelos marfins e por aí vai, linha escura também, costumam dar papa com pigmento desde o ninho. Precisa ser no primeiro dia? Não precisa ser no primeiro dia, tá? Conforme a literatura, os filhotes têm reserva energética ainda no primeiro dia, tá bom? Então, a partir do segundo dia, vocês já poderão dar papa. Maravilha. Vocês podem dar papa, mesmo que os pais tratem, também para evoluir, né? Para que os filhotes evoluam mais rapidamente, nutricionalmente, que eles cresçam e possam se tornar independentes e possam procurar o alimento mais rapidamente para uma segunda postura, terceira e quarta posturas. Beleza? Tem essa ideia também. É muita coisa. Mas estou falando dos meus manejos. Nesse ano, eu vou dar papa porque eu quero pigmentar os filhotes vermelhos intensos e nevados desde o ninho, para que eu não tenha que arrancar penas depois para levá-los a concurso. Bacana? Então isso é uma questão mais técnica. Beleza. Vamos lá, Valentim. Aí o seguinte. Tá a fêmea sozinha na gaiola, cuidando dos filhotes, você também dando a papa e ela também alimentando. Maravilha, tá tudo perfeito. E quando os filhotes começam a sair do ninho, lá com 20 dias de vida, por exemplo, que é o normal, né? 20 dias de vida, já tem filhotes que já estão saindo. Eu deixo uma tigelinha com farinhada seca mesmo, para que os filhotes possam começar a se adaptar com a alimentação, para que eles possam se tornar independentes. Então, há criadores que utilizam maçã, folhas verdes, colocam na gaiola para que os filhotes já começam a alimentar. Eu sempre fiz o seguinte, já há 3 anos eu tenho feito o seguinte: coloco uma tigela, ou pode ser uma banheirinha, uma tigela com farinhada no meio, no fundo da gaiola, no meio, longe dos puleiros, para não defecar dentro da comida. Até isso a gente tem que raciocinar, né? E para que os filhotes eles possam ficar independentes na alimentação. Legal esse manejo? Bacana. Mas para quem quiser colocar maçã, ovo cozido, jiló, couve, almeirão, chicória, fiquem à vontade. Banana, fiquem à vontade, tá? Meus manejos que eu estou falando aqui nessa super live. Valentim, aí com quantos dias que você separa os filhotes da mãe para começar uma nova postura? Beleza. 30 a 35 dias é um momento legal de separação dos filhotes da mãe. Por quê? Porque nesse período, em tese, os filhotes já estão bem formados, já estão bem saudáveis, bem dispostos e já estão independentes. Independentes para se alimentar. Porque o que a gente tem que observar é se os filhotes estão comendo sozinhos e praticamente nem precisando mais da mãe, tá? Vocês já viram que o rabinho já formou legal, as remiges, que são as penas longas das asas, já formaram bacana, ele tá bem emplumadinho, aí, comendo sozinho, aí, se é de 30 a 35 dias, já está na hora de separá-los. Separando os filhotes, Valentim, você manda para onde? Eu mando para as voadeiras, que são aquelas gaiolas maiores, ok? Geralmente de 1 metro de comprimento, e coloco os filhotes lá. Eu fiz um vídeo sobre gaiolas, mas não tão específico. Samuel Valentim, como iniciar na cadaricultura. Lá eu explico os modelos de gaiolas. Então, vocês vão ver lá o que são voadeiras. Para quem está começando agora, às vezes não sabe o que é uma gaiola voadeira, vai aprender lá. Vai aprender o que é uma gaiola de 3 comedouros individualizada,
que é uma gaiola de 4, 6 comedouros para individualizar ou para reprodução, e gaiolas de 8, 10, 12, 20 comedouros, que são as gaiolas comunitárias, que são para abrigar os filhotes, exercitá-los e também abrigar adultos. Quando vocês têm muitos adultos, né, machos e fêmeas, vocês podem colocar tudo lá para economizar espaço. Bacana? Bacana. Aí, Valentim, você separou os filhotes e mandou para a voadeira. E agora, o que você faz? A fêmea está sozinha lá. E aí? Eu coloco uma banheirinha para que a fêmea tome banho, tá bom? Banhozinho de água limpa, filtradinha. E retorno o macho para a gaiola. Na altura do campeonato, a fêmea já não está com o ninho dentro da gaiola. Porque assim que os filhotes todos saem do ninho, eu retiro esse ninho. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. Eu retiro esse ninho, não precisa do ninho ficar na gaiola. Tá bom? Assim que os filhotes saírem do ninho, vocês podem tirar esse ninho, pôr para lavar, pôr para higienizar, e só vão voltar com o ninho quando fizerem a próxima postura. Legal? Bacana. Maravilha. Aí o que acontece, pessoal? Eu volto tudo novamente. Eu volto tudo. Eu coloco o ninho, fios de juta, tudo bacaninha. Lógico, limpo a gaiola, lavo os puleiros, tudo bacana. Lembrando o seguinte, não mudem de lugar a gaiola quando os canários estiverem reproduzindo, quando a fêmea estiver chocando e quando a fêmea estiver com filhotes cuidando. Não mexam, não troquem a gaiola de lugar, não fiquem mudando a gaiola de lugar. Muito menos mudar a fêmea de gaiola. Eu vejo gente aí que a fêmea tá chocando e fala assim, eu comprei uma gaiola nova, agora eu vou pegar o ninho e pôr a fêmea tudo lá. Ela vai abandonar. Os filhotes nasceram, eu vou trocar de gaiola. Aí pega o ninho, põe outra gaiola novinha, limpinha, a fêmea vai abandonar. Vai ter estresse, aí ferrou tudo. Bacana? Para quem tá começando, cuidado com esse erro aí, tá? Minha fêmea abandonou o ninho, por quê? Às vezes até você trocou a gaiola de lugar, de prego, de estante, de cabide, ou trocou a fêmea de gaiola. Aí, meu Deus do céu, você ferrou tudo, meu filho. Tá bom? Então, depois que os filhotes são separados, eu coloco a fêmea para tomar banho, limpo a gaiolinha, volto o ninho, fios de juta e coloco o macho novamente. Começa uma nova postura. Pronto. Terminei os manejos aí, tá bom? Às 21 horas e 39 minutos. Então vamos fazer o seguinte. Até às 22 horas, a partir de agora, eu vou abrir para perguntas somente sobre os manejos que eu falei. Beleza? Somente sobre isso. Se eu ver que tem uma pergunta aqui, eu pulo. Não vou nem ler, tá? Então vamos lá. Vocês têm 20 minutos a partir de agora para enviar perguntas somente sobre a live que eu falei, sobre os meus manejos, que vocês já leram lá no CCOB, um artigo que eu fiz detalhando. Bacana? Então vamos lá, que comecem as indagações. Sandra Augusto, quantos dias que os filhotes nascem? De 13 a 15 dias. Sim, os filhotes nascem de 13 a 14 dias. É o que nós vemos na prática e o que a literatura diz, tá bom? Vamos lá. As perguntas que não forem sobre o tema da live hoje eu não vou ler. Pigmento para amarelo não vou ler, que não foi tema da minha pergunta, né? Tiago Batista, minha pergunta do ovo é para reprodução. Tiago, refaz a pergunta aí, cara, por gentileza. Que agora está aberto para perguntas. Vital Júnior, Samuel, e 2 fêmeas e um macho na mesma gaiola, o que você acha? Essa pergunta é sobre bigamia, mas eu respondo. Cara, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Samuel Valentim, macho e fêmeas na mesma gaiola. Dá certo? Dá certo. Dá uma bagunça danada? Dá uma bagunça danada. Então, se você estiver disposto a encarar uma bagunça danada, beleza. Eu prefiro a bigamia fêmea, cada uma na sua gaiola, tá bom? Thierry, sobre o manejo que você tinha falado que ia usar ração extrusada na época de produção. Não uso ração extrusada. Já vai para um tempinho que eu não uso, tá bom? A base para mim é uma farinhada completa. A areia e a água limpa. Vocês estão, né? Vocês já sabem disso. Então, extrusada, não pretendo usar nunca. Eu não vejo motivo eu usar. Se quiser usar, pode usar, tá bom? Mas a farinhada que eu uso já é completaça. E eu estou usando Ultra Biosupreme, mas que também para mim não é essencial para a reprodução.
Apenas a farinhada para mim é essencial para a reprodução, como eu já tenho feito há 3 anos. O tema, Bruno, é sobre os meus manejos daquele artigo que eu coloquei ontem, passo a passo da reprodução que eu faço, tá bom? Só sobre isso. Vamos lá. Daniel Norato. Samuel, se eu deixar o macho um dia com uma fêmea, cada fêmea dá certo? Cara, eu não diria um dia, eu diria meio dia com cada fêmea daria certo. Vamos supor que você tem uma gaiola de bigamia. Não seria legal ficar pegando macho e pondo todo dia, tirando, não seria legal. Seria legal se você tivesse uma gaiola que pudesse abrir as laterais. Aí você deixa uma parte do dia com uma fêmea, depois uma parte do dia com outra fêmea. Aí daria legal fazer esse revezamento aí, tá bom? Isso aí também é um outro tipo de bigamia. Marcelo Pereira, eu tenho que tirar o macho depois da postura? Depende. Você vai utilizar esse macho para outra fêmea? Se você for fazer bigamias, trigamias ou poligamias, sim. Assim que a fêmea bota o último ovo, você pega e coloca para outra fêmea. Se não, você pode deixar o macho com a fêmea até o final da temporada. Ou, se o macho estiver atrapalhando a fêmea, você pode tirá-lo, mesmo que não vá colocá-lo com o outro. Heriberto Machado, Samuel, como funciona o esquema da amoxicilina? Ah, legal. 1 mês ou 2 semanas antes da reprodução, eu pego 500 miligramas de amoxicilina e coloco para 1 kg de farinhada e dou para as fêmeas, tá bom? Para evitar proventriculite, a famosa pinta negra. É um manejo meu também, que foi ensinado por grandes criadores e que eu adoto sempre. E que eu já fiz no meu canaril, que as fêmeas já começaram a acasalar. Claudiano, Valentim, a farinhada seca que você fornece para os filhotes, você troca de quanto? Seca? Eu já coloco uma quantidade, eu sou muito assim, observador nesse negócio de alimentação, eu gosto muito dessa parte de nutrição. Para os filhotes, aí o que eu tenho que saber é o seguinte, os filhotes estão na mesma gaiola com a fêmea, se for na mesma gaiola com a fêmea, eu já coloco que dure no máximo 1 dia e meio, por exemplo, tá? Porque às vezes eles desperdiçam muito, então eu coloco menos. Se for para os filhotes que foram para a voadeira, eu deixo para o dia. Ainda mais que eu estou criando vermelhos, então eu vou fazer a farinhada para o dia, misturar com a cantachentina no dia e tentar calcular para o dia, tá bom? Para ser sempre uma farinhada novinha. Vamos lá, pergunta sobre... Rian Gomes, como é a sua papinha para filhotes? Rian, eu uso vou usar, né, esse ano, já usei o ano passado, a papa branca Biosupreme. É a papa da marca Biosupreme. Compro pronta, já coloco a aguinha lá e dou os filhotes na seringa, tá bom? Igor Jéssica, Valentim, a fêmea e o macho fizeram o ninho, mas ela não dorme no ninho, normal. Tá. Ela pode estar acostumando, fazendo o ninho, adaptando, tá bom? Então, pode ser normal para ela, tá? Então não quer dizer que toda fêmea faz isso. Tiago Batista, podemos fazer um ovo no micro-ondas para misturar na farinhada? Pergunta interessante. Tiagão, o negócio é o seguinte, você pode processar o ovo cozido, seja na farinhada, que seja, né? Para colocar na farinhada, muito legal, muito bacana esse manejo, tá? Então você pode processar o ovo cozido na farinhada e dar durante a reprodução ou para as fêmeas tratarem dos filhotes. Fica bem palatável. Que tem ovo, né? Quando tem ovo, passarinho, né? Passeriforme gosta muito de ovo, principalmente canários. A espécie aí, né? Canários, Serinus canárias. Igor Martins, porque eu tô lendo as perguntas, se não tiverem a ver, por isso que eu tô assim, ó. Deixa eu ver. Boa noite, Samuel. Quantos dias para começar a dar pigmento para filhotes mosaico vermelho? É vermelho mosaico, tá? Não existe mosaico vermelho. O correto da nomenclatura é vermelho mosaico, amarelo mosaico, cobre mosaico, ninho mosaico. Cara, depende. Você vai competir? Porque se você for competir, você pode dar o pigmento desde o ninho ou só depois que os filhotes forem separados. Porque ano que vem já vai poder competir nos regionais e no brasileiro os canários vermelhos mosaicos pigmentados desde o ninho ou não. Tá bom? Bruno Moreira, Samuel, eu coloquei meu casal... Pessoal, mais 14 minutos, tá? Pra mandar pergunta. Samuel, eu coloquei meu casal junto com o ninho e fiz de junto, mas a fêmea fica mastigando e não faz o ninho. E quando o macho canta, ela corre. E de vez em quando ela bate até nele. O que é de errado? Não vejo nada de errado. Eu vejo coisas que acontecem normalmente.
né? A fêmea ainda acostumando, mas tem que saber o seguinte, a fêmea e o macho deve estar pronto para reprodução, mas essa fêmea está totalmente pronta, analisou a cloaca dela, se ela tiver, então calma, ela vai acostumar com ele, ela vai acabar cedendo, tomara que dê tudo certo. Otávio Luiz, meus filhotes têm 20 dias e a fêmea colocou de novo. Ah, tá. Você deixou o macho com a fêmea enquanto ela estava chocando e cuidando dos filhotes? Porque se sim, com 15 dias que os filhotes de vida dos filhotes, o macho volta a acasalar com a fêmea. Aí você vai ter que colocar outro ninho, tererém, vai dar uma baguncinha aí, tá bom? Eu fiz um vídeo sobre isso. Manejando pais e filhotes na mesma gaiola. Samuel Valentim, manejando pais e filhotes na mesma gaiola. Ô pai, dá um recado aqui pro pai. Eu comprei pão de queijo sem lactose, tá na hora de colocar pra assar o pão de queijo. Tem 2 pacotinhos lá, pra assistir filme daqui a pouco, né? Sem lactose, sem glúten. Vamos lá. Então é isso aí. Pessoal, o que acontece? Quando vocês não tiram o macho da gaiola, o macho volta a acasalar com a fêmea com o filhote ainda no ninho. Então, é uma das coisas também das quais eu manejo para tirar o macho. Para não dar aquela bagunça. Eu tenho que colocar outro ninho, a fêmea botando, o filhote no ninho, aquela coisa toda, né? Vamos lá. Sidney. Boa noite, mestre Samuel. Tudo bem? Tudo bem com você? 2 dúvidas. Primeiro, tenho 2 casais acasalando. Posso deixar as gaiolas uma do lado da outra? E qual manejo para trocar os machos? Quero trocar os casais. Bom, uma coisa interessante. Quando eu coloco os casais, eu coloco uma gaiola do lado da outra. Só que eu coloco uma divisória para um casal não ver o outro. Tá bom? Porque senão eles podem se distrair, machos podem brigar. Eles são muito territorialistas. Tá? Então não deixem os casais se vendo quando uma gaiola está do lado da outra. Se vocês têm uma estante aqui e outra aqui, né? Aqui, não há problema. Os casais daqui podem ver os de cá. Mas quando eles estão muito pertinho do outro, aí vocês colocam uma grade divisória. Pode ser um papel cartolina, pode ser uma chapa de aço cega aí, tudo bacana. E esse manejo de trocar os casais é o seguinte. Assim que as 2 fêmeas, vamos supor, você tem 2 casais. Assim que as 2 fêmeas botam, retira os 2 machos e deixa as fêmeas cuidando sozinhas dos filhotes. Depois você põe o macho da primeira na segunda e o macho da segunda na primeira. Beleza? Abraão Pereira Filho. Até quanto tempo após juntar o casal podemos esperar para começar a postura? Eu não conto a partir disso. Eu conto a partir da cópula, da primeira cópula. Em regra, vírgula, quando o macho copula a fêmea pela primeira vez, normalmente, em regra, de 5 a 10 dias a fêmea começa a botar. Mas tudo varia, pessoal. Tudo varia, tudo pode acontecer. Meu Deus do céu. Vamos lá. Marcelo Silva. Esse ano estou formando casal de cobras. Queria saber qual a quantidade de cantaxantina devo usar para 1 kg de farinhado CC2030. De 10 a 15 gramas. Qualquer cor vermelha que seja. De 10 a 15 gramas, tá bom? Para 1 kg de farinhado. E se for para canário vermelho, a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Adailton André. Valentim, é normal a demora no crescimento dos filhotes da raça Gloucester em relação a outras raças? Não. Depende do quanto que as fêmeas estão alimentando, que tipo de alimento e da seleção natural, né? Então cada filhote nasce com um tipo de seleção natural. Uns desenvolvem mais do que outros, tá? Isso já vem dos pais e vem também do ambiente que os filhotes são criados. A fêmea às vezes prefere mais um do que o outro, aí um desenvolve mais do que o outro. Então, depende. Eu criei Gloucester e todos cresceram da mesma forma que pé duro, da mesma forma que os canários amarelos, vermelhos mosaicos, cobs. Então, pode variar em relação à seleção natural, que tipo de alimento, a quantidade de alimento está fornecendo todos os dias, a fêmea está tratando muito, o macho está tratando muito, tudo isso depende. Pessoal, mais 9 minutos. Tá. Marcos Colmar. Valentim, você não falou se pode mudar a gaiola do gato? Eu fiz. Eu falei que não pode, mas você falou que mudou e deu certo. Mas o que eu falei? Que possivelmente vai abandonar. Eu sempre digo para vocês, tudo é possível. Eu, em sã consciência, não recomendaria você viajar 400 quilômetros
porque poderia abandonar, né? Eu já estava esperando. Mas, no seu caso, deu certo. É para mim uma exceção. A regra aqui que é abandona. No seu caso, é exceção. E como toda regra tem exceção, você é uma prova viva disso. Até porque, se ninguém me falasse isso, eu ia achar que não ia ser regra, né? Porque não tem exceção, como é que eu vou saber que algo tem regra se não existe uma exceção? Tá bom? Então, que bom que deu certo. Parabéns. Renato Silva, a farinhada com cantaxantina da Biosupreme para os filhotes novos, isso já é suficiente? Sim. A farinhada 2.0 vermelha Biosupreme já vem com 12 gramas da cantaxantina DSM. Márcio Seolim, não tem perigo de quebrar os ovos na hora de tirar e pôr no painço? Depende. Para quem é iniciante, fica com medo, acaba deixando o ovinho cair ou bate e ele quebra, né? Já aconteceu isso comigo. Mas, como que eu substituo? Eu já estou acostumado. Eu pego dedo indicador e polegar na base, na ponta e coloco no painço. Bacana. Tem outros que tem medo, pegam com uma colherzinha ou com uma conchinha. Pega com a colherzinha e põe lá no painço. Mas eu já estou acostumado, mão limpa, né, pessoal? Com a mão limpa e seca, tá bom? Faço substituição. Então, se há perigo de quebrar, aí depende de você, da sua técnica. Carlos Rolim, mais 7 minutos. Se a fêmea já ajeitou o ninho e nessa altura do mês ainda não pôs, o que fazer? Tá, mas quando que ela ajeitou o ninho? Porque isso varia também, cara. Tem fêmea que faz ninho e demora a botar, porque às vezes ainda não acasalou com macho. Tem fêmea que faz ninho sozinha sem macho. Tem fêmea que faz ninho com macho e não bota. Tem fêmea que cruza, faz ninho e não bota. Então tudo é possível, tá bom? Se eu contar que a fêmea tá 1 mês com o macho, fez ninho e não botou, eu separo. Eu separo o casal e dou um tempo aí, vejo o que tá pegando. Evandro Betoni, ou Betoni. Olá, Valentim, boa noite. A partir de quantos ovos a fêmea põe e começa a dormir? Tá. É uma coisa interessante. Geralmente, fêmeas que botam o primeiro ovo, elas não deitam no primeiro dia, no primeiro ovo. Elas botam, deitam, aí ficam mais fora, aí voltam de novo, aí fica... eu não vou te falar o exato. Mas se a fêmea está acostumada a botar até 5 ovos, a partir do segundo, terceiro ovos, ela começa a ficar mais no ninho. Por isso que é bom substituir, para não deixar o ovo lá no ninho à toa. Deixa o de plástico. Porque na hora que ela resolver deitar mesmo, aí botou o último, você coloca os verdadeiros. Vamos lá. Pergunta interessante aqui. Denil Souza. Samuel, fico fora o dia todo, pois eu trabalho de 7 da manhã às 17 horas. Às 5 da tarde. O que você me indica fazer para ajudar a fêmea com a papa? Será que só a fêmea dá conta de tratar? Depende. Será? Será que sua fêmea é boa de trato? Se ela for boa de trato, aí você pode ficar tranquilo, tá bom? Uma coisa interessante. Até o 6º, 7º dia, se a mãe ou o pai não tratarem, não adianta papinha não, que dificilmente segura a vida do filhote, tá? Também não é uma regra, mas é o usual. A fase crítica, que vai até o 6º, 7º dias de vida dos filhotes, precisam das enzimas digestivas dos pais, ou do pai ou da mãe, para que mantenham vivos. Depois de 7 dias, o canário já sobrevive só na papa. Isso é o que nós vemos por aí. Ramon Martinez. Valentim, eu tô criando vermelho. Como você falou, depois de 2 dias, posso misturar cantaxantina na papinha e dar para eles. É isso, né? Já te agradeço por esse manejo que você faz, que realmente é ótimo. Um abraço. Obrigado, Ramon Valentim. Que acontece? A partir do 2º dia, independente de qualquer cor que eu criar, de qualquer raça, de qualquer canto, eu já começaria a dar papa. Eu nunca daria papa logo no 1º dia. A partir do 2º dia. Então, como você está criando vermelho clássico, assim como eu estou criando esse ano, então, a partir do 2º dia, você já começa a inserir cantaxantina na papa dos filhotes, tá bom? Vital Júnior, depois da primeira postura, qual o tempo para a segunda postura? Você fala assim, depois que a fêmea já tratou dos filhotes, os filhotes já foram separados, imediatamente você já coloca o macho e começa a segunda postura. Aí, quando ela vai botar de novo, não sei, tá? Sandra Augusto, mais 4 minutos, pessoal. Filhotes já comendo sozinhos, ao invés de colocar na voadeira, eu posso colocar no viveiro? Pode sim.
Boa noite. Marco Antônio Alves. A respeito da alimentação dos filhotes, é mito ou verdade? Yakult é recomendado para umedecer a farinhada para os pais tratar dos filhotes. Nunca vi isso, tá? Nunca vi alguém misturando Yakult para dar aos canários ou aos filhotes, ou para os pais tratarem dos filhotes. Yakult, leite fermentado, nem recomendo esse negócio de leite para canário, né? Não recomendo, não. Tem lactobacilos, tal, mas isso já tem na farinhada. Probióticos e prebióticos já tem boas farinhadas. Na realidade, Yakult é só probióticos, são as bactérias boas, que é a Casei Shirota, né? Então, isso aí pra mim não precisa não, cara. Pra mim é totalmente desnecessário. Respeito quem faz. Henrique Lima. Samuel, normal só o macho se interessar em confeccionar o ninho? Não, normal é a fêmea confeccionar o ninho. A exceção seria o macho fazer o ninho. Eu tô com o macho vermelho nevado esse ano, que ele leva ajuda pro ninho e fica piando pra fêmea. Ele fica estimulando a fêmea. Isso é legal, mas é raro isso. Minha fêmea não está muito interessada no material. Tá, então aguarda. Se ela está totalmente pronta para reprodução, conforme você já sabe, né? Bebe água, pai. Aí fica com calma aí que uma hora ela vai fazer ninho. Pessoal, mais 2 minutos. André Neto. Boa noite, sou o André Neto de Teixeira de Freitas, na Bahia. Nasceram 3 filhotes. Já tem 5 dias. E um ovo não deu em nada. O que fazer? Joga fora esse ovo. Ah, lembrando o seguinte, pessoal, que eu esqueci de falar, é importantíssimo. Quando nascem os filhotes, 2 ou mais, coloquem um ovo de plástico, um ovo falso, para os filhotinhos se apoiarem. Eu esqueci de falar isso. Desculpa. Mas quem está assistindo a live agora não tem desculpa mais. Então, quando nascem os filhotes... Não, pode ser um filhote também. Quando nasce um filhote... Nasceu o filhote, deixe 1 ou 2 ovos de plástico no ninho para os filhotinhos apoiarem, tá bom? A futura asinha, que eles ficam lá com aquela asinha curtinha, né? Apoiarem para pegar o alimento, tá? Eles levantam o bico para pegar o alimento, não é isso? Então, quando eles não têm apoio, a fêmea às vezes não consegue, porque eles não conseguem pegar o alimento. Então, é uma técnica legal. Deixa um ovinho de plástico para os filhotes se apoiarem. Lá com 7 dias, 6 dias, já não precisa mais, porque já estão grandinhos, já conseguem, tá bom? Mas, como o André Neto perguntou, nasceram 3 filhotes e tem um ovo que não nasceu, que não quebrou. Joga esse ovo fora e coloque 1 ou 2 ovos de plástico para para que esses 3 filhotes possam se apoiar e pegar alimento da mãe. Alisson, como é a sua papinha? Minha papinha, Alisson Soares, é a papa Biosupreme, tá? A papa branca, papa de ninho branca Biosupreme. Tá no site biosupreme.com.br. Givaldo Krugel, acho que é isso. É a última que eu vou ler. Samuel, é normal a canária com mais de 1 ano não ter aprontado? Não, mais de 1 ano já era para estar pronta para reprodução. Com 8, 9 meses, os machos e fêmeas já começam a aprontar para reprodução. Mas tudo varia. Por quê? Porque canário não é robô. Então é um ser vivo complexo como ser humano também. Então tem que analisar alimentação, estresse, iluminação, clima, um tanto de coisa. Ver se tem alguma doença, qualquer coisa. É muito difícil, tá bom? 22 horas, vou embora agora. Obrigado a todos vocês. A live de hoje bombou com 132 pessoas. Teve um momento que teve 132 pessoas. Essa live vai para o meu canal no YouTube. Então você que está chegando agora, não conseguiu ver, vai estar aí no Facebook e vai estar lá no YouTube também. Muito obrigado a todos, obrigado pelo carinho. Beijo no coração, boa reprodução a todos vocês. Sucesso, que Deus abençoe. Até mais, valeu!